Vamos ao estudo de hoje, ao tema da mensagem que eu comecei a desenvolver no domingo passado. Infelizmente tivemos problema aí no celular, na internet, não deu para nós transmitir, e iremos estar fazendo um resumo e dando continuidade ao tema: o batismo nas águas versus o batismo do Espírito Santo. Amém? Quero que você abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Grava a direita aí, olha. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versos 1 em diante. Diz assim a palavra inspirada por Deus, escrita por Lucas. Escrevi em primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: E de mim ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Queremos fazer uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, por mais essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, congregados como igreja, como parte do corpo de Cristo, para juntos, Senhor, estreitarmos laços de amizade e para crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Te peço nesta noite, Pai, usa-me uma vez mais, porque eu vou usar a Tua palavra, e a Tua palavra ela é viva e é eficaz. E é tudo que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus Cristo ressuscitado, e o povo de Deus que crê, diga amém. Digo graças a Deus. Meus amados irmãos, eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, é a você que eu me dirijo nesta noite. Você é um espírito aperfeiçoado, você é um com o Senhor, você está guardado na mão do Pai e das mãos de Deus, ninguém pode te arrebatar. Amém? Eu quero declarar a vida vitoriosa a todos os irmãos aí que nos acompanham pela live, pelo Facebook. Graça e paz mais uma vez, eu seja multiplicado, meu carinho, meu amor por vocês.
desde já muito grato pela audiência de cada irmão, tá bom? Amados, para falarmos de batismos, vou falar a respeito do batismo nas águas versus o batismo do Espírito Santo. Será que há necessidade de se continuar esse ritual de batizar em águas nos dias de hoje? Será que há necessidade de insistir em lavar o exterior? Porque o batismo em água é uma lavagem do exterior, não é verdade? Para falarmos de batismo, primeiro se faz necessário entendermos alguns parâmetros, alguns princípios básicos. Primeiro princípio: onde essa prática do batismo nas águas começou e por quem começou? Embora pareça uma resposta muito simples de ser respondida, mas para muitos ainda há alguns embaraços, irmãos? Alguns embaraços, algumas vertentes, porque há quem diga que o batismo nas águas era da lei de Moisés. Entretanto, eu, particularmente, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, até então, se alguém tiver visto ou descobrido, por favor, faça questão de aprender, Mas até agora eu não vi um texto na lei de Moisés que mencione batismo em águas. Alguém aqui já ouviu? Está vendo? Um texto na lei de Moisés que mencione batismo em águas? Um profeta batizando em águas? Vamos ver. Eu desconheço qualquer que seja esse tipo, qualquer que seja a pessoa que tenha batizado no antigo pacto. Então, o batismo, há quem diga que o batismo era da lei. Como eu disse, mais particularmente, eu não encontrei até agora um versículo que fale a respeito do mesmo no antigo pacto. O que existia, segundo as minhas pesquisas, era um ritual de purificação, um ritual de purificação que era muito parecido com o batismo nas águas, porque lavava o externo, o exterior, mas esse ritual não era chamado de batismo. Então, o que se percebe, o que se conclui, é que o batismo em águas não era da lei, como também não é da graça. É isso que nós vamos abordar nessa noite, tá certo? O batismo da lei, da água, ou o batismo em águas, ele não era da lei, como também não é da graça. Parece um paradoxo, parece uma contradição o que eu estou falando, mas não há contradições da Bíblia. A Bíblia é um livro que quem distorce ou quem se contradiz são os homens. Então, o batismo na água, ou o batismo em águas, na realidade, ele primeiramente foi algo. Quem começou essa prática foi o João Batista. Alguém aqui ouviu falar em batismo em águas antes de João Batista? Eu não ouvi falar em batismo em águas antes de João Batista. Quando se fala em batismo, lembramos logo de quem? Lembramos de quem, irmãos? De João Batista. Então, até João, eu desconheço, como eu disse, se tiver algum irmão aqui saiba, eu estou aqui para aprender, tá certo? Estou ensinando, mas se eu estiver errado, eu sou humilde de voltar atrás e aprender. Então, eu desconheço, qualquer que seja, um versículo ao menos, que fala a respeito do batismo de águas no velho pacto. O que existia era um ritual chamado de ritual de purificação. Então, o batismo nas águas, na verdade, era de João Batista. E começou essa prática, foi João o Batista que começou a prática do batismo nas águas. Vamos ver isso? Abra aí Marcos, por favor. Livro histórico de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1 em diante. Estamos falando nesta noite a respeito do batismo nas águas versus o batismo do Espírito Santo. Livro histórico de Marcos, ou o Evangelho do Reino segundo a ótica do
Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1 em diante. Mais perto do celular e você vê os comentários. Marcos capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. O que estava escrito na profecia de Isaías? Eis aí, envio diante da tua face o mensageiro, ou o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, alguns anos atrás, não sei quantos anos atrás, não tenho ideia no momento, mas o profeta Isaías profetizou, ele viu, teve uma visão pelo Espírito do Pai, que viria alguém, um homem, que iria ser voz de Deus no deserto, e esse homem iria trazer uma mensagem específica de Deus. Ele iria preparar o caminho do próprio Messias, ou do Salvador. E aqui João está dando uma narrativa, olha, no caso Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Versículo 3: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4: Apareceu João. Apareceu quem, irmãos? João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, até aqui, não tinha aparecido ainda ninguém com a mensagem específica, ou trazendo esse batismo de arrependimento. João foi o precursor, foi aquele que veio, que antecedeu a primeira vinda do Messias. Então João veio, pregando no deserto, chamando o povo ao arrependimento, trazendo o povo a fazer uma reflexão. Para que essa reflexão? Porque o Messias estava vindo, e a missão de João era: está vindo um aí, tá certo? Eu estou batizando com água, mas está vindo um aí, e ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou nem digno de desatar ou de levar. Eu estou batizando com água, eu estou lavando o teu exterior, mas está vindo um aí, esse é maior, o batismo dele é superior, o batismo dele já não é mais com água, o batismo dele é com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito isso na Bíblia, irmão? Tá? Vamos ver. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 5: Saíram até com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, eram batizados por ele no Rio Jordão. Era um batismo de arrependimento, era um batismo de remissão, onde emergia o homem na água, e ele dizia assim: agora tu está perdoado. Versículo 7: E pregava dizendo, olha o que João pregava. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias. Olha o que João pregava. Olha, irmãos, eu estou batizando aqui com água, hein? Mas está vindo um aí que eu não sou digno nem de segurar as sandálias, desatar a sandália dele. Ou seja, ele estava trazendo uma mensagem de alguém que viria. Versículo 8: Eu os tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com quem, irmãos? Está claro ou não está claro? Eu os batizo com água, mas
Mas ele não vai mais batizar com água coisa nenhuma, irmãos. Ele não vai batizar mais com água agora, com o Espírito Santo. O batismo da água era sombra de algo superior. O batismo na água era simbólico. O batismo na água só lavava o exterior, o externo. O batismo do Espírito Santo, ele lava de dentro para fora. Como disse o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem recebe essa palavra? Diga, Amém. Fluirão rios de água viva. Então veja que João era aquele a quem a Escritura, ou quem o profeta Isaías já havia profetizado que viria. Um mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor. Ele seria uma voz que iria clamar no deserto. Ele seria uma voz que iria chamar o povo ao arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha o que disse o escritor Mateus. Mateus aqui não é da Valdiza não, tá? Na Bíblia. Mateus, né? Meu xará. Mateus capítulo 3, versículo 11 em diante. Mateus capítulo 3, versículo 11 em diante. Eu procurei, irmãos, resumir o máximo aqui a minha fala, para que eu possa tentar concluir essa mensagem nesta noite. Mas eu aconselho aos irmãos aí da live, do Facebook, até os que aqui estão, quando chegarem em casa, a lerem o contexto como um todo. Porque eu já tenho acostumado a dizer que texto fora do contexto dá vazão para pretexto. Então é sempre bom ler os contextos, para que a gente possa se aprofundar mais no ensino da palavra. Amém? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: João continua dizendo: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, este é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Mas é tão fácil de compreender, né, Valdir? É tão fácil de compreender. Olha, quando está dizendo, olha, eu estou batizando com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Tão fácil, irmãos. Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus para a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João batizasse. Aí, o sistema religioso reclamou e diz assim: está aqui, irmão. Jesus foi batizado, né? Por esse tempo que João estava pregando o batismo de arrependimento. Aí dirigiu-se Jesus para João, a fim de que João batizasse. Aí você pergunta aí o povo do sistema religioso aí fora: por que você é batizado nas águas? Não, porque Jesus deu um exemplo, né, irmão? Por que você é batizado? Não, porque Jesus deu exemplo, ele foi batizado. Mas ninguém quer ser circuncidado. Interessante isso, né? Ninguém quer ser circuncidado, porque Jesus também foi circuncidado. Só conheço um amigo nosso que foi circuncidado, aqui no meu caso, por questão de saúde. Então, o povo aí fora quer pregar o batismo em águas, porque Jesus batizou na água, mas ninguém quer ser circuncidado. Ninguém quer levar uma lapada como Jesus levou, né? Ninguém quer carregar uma cruz pesada, sabe? Uma coroa de espinho na cabeça, como ele carregou. Porque se eu for pela sabótica, não, eu tenho que batizar, porque Jesus batizou, então eu tenho que pagar o preço como ele pagou também. E esse preço vai me levar a uma cruz. E esse caminho que eu vou trilhar, se eu for imitar o Jesus de Nazaré, eu vou terminar no Calvário. E ele fez isso, não foi para dar exemplo para que nós viemos fazer isso, ele fez para que nós viéssemos a fazer. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar, ele recebeu a culpa, que era minha, que era a sua. A Bíblia diz que ele cravou na cruz do Calvário. O castigo que era meu, que era seu, ele recebeu. Não foi para mim ser castigado de novo, não foi para eu pagar o preço de novo, pelo contrário, ele foi o nosso substituto. Amém? Mas continuando, Mateus capítulo 3, versículo 14. Quando ele foi para João para ser batizado, aí João no capítulo 14 diz assim: eu é que preciso
Eu, porém, dissuadia João, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, Senhor? Eu é que preciso receber o teu batismo, Senhor, e tu vem a mim para ser batizado, para ser imergido aqui nessa água, que é algo simbólico? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto. Deixa por enquanto. Eu falei outra feita no domingo passado. Quem veio aqui sabe. Aqui no nosso salão, onde nos reunimos como igreja, aqui não é igreja, você que o prédio não é igreja, tá, irmãos? Vocês me acompanham aí pela live. Nós se reunimos no meu salão, na minha barbearia, o espaço que temos para se reunir. E aqui na barbearia nós temos uma mesa de bilhar, uma sinuca. E essa mesa de sinuca estava, domingo passado, num espaço aqui mais próximo aqui, onde a gente se reúne. E eu falei que a mesa de sinuca, ou a mesa de bilhar, estava aqui por enquanto, porque domingo que viria, no caso este, ela ia estar em outro canto. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam o termo deixa por enquanto. Deixar por enquanto não é deixar para o resto da vida. Deixar por enquanto não é, sabe, vivemos, geração vem, geração vai, tornando a batizar e investir nas águas. Deixar por enquanto o que? É por um período de tempo. Amém? O bichinho já dormiu aqui, tem que acordar agora. Deixar por enquanto é por um período de tempo. Jesus disse, João disse: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então deixar por enquanto era por enquanto ele ia à cruz. Deixar por enquanto era enquanto ele ia à cruz, porque foi lá na cruz que nós fomos batizados. Foi lá na cruz que nós fomos salvos. Foi lá na cruz que ele recebeu o meu, o seu castigo, o seu pecado. Foi lá na cruz que ele foi imolado no nosso lugar. Lá na frente nós vamos ver que foi lá na cruz que nós fomos batizados. Amém? Está claro, irmãos? Alguma dúvida? Pergunta. Tá? Porque há alguns irmãos aí que não me conhecem pessoalmente. Às vezes, alguns que nos assistem pela live, e alguns que têm um pouco de contato com a gente aí na sala da Bíblia, às vezes tiram conclusões erradas ao nosso respeito, ao meu respeito, por achar que de repente, como é que é a sua reunião? Lá é só você que fala? Não, todos temos a oportunidade de falar, porém cada um no momento certo, né? Não dá para 3 ou 4 ensinar ao mesmo tempo. Todos têm a oportunidade de participar da reunião. Irmão, Deus me deu uma palavra, eu posso compartilhar, fique à vontade. A igreja é de Cristo, nós somos membros uns dos outros, tá certo? Então, o desejo do meu coração é que Deus envie mais pessoas vocacionadas, porque não é todo mundo que tem o dom da pregação. Não é todo mundo que tem um dom de se portar diante do público, de falar ao público. Tem pessoas que quando pegam o microfone começam a tremer mais que vara verde. É ou não é? Então não é todo mundo que tem essa vocação, essa chamada. São muitos membros. Já imaginou se num corpo, né? São muitos membros e os membros formam um corpo, não é isso? Mas no corpo, não existe um corpo formado de corpo, só de corpo, né? O corpo é formado de vários membros. Amém? Quem está entendendo? Ou seja, no corpo há pessoas que têm o dom de falar, às vezes já outro tem o dom de evangelizar, de falar, sabe, frente a frente, de convidar pessoas. Tem outras vocações. Não é obrigado todos os irmãos a pregar ou falar, porque nem todo mundo tem um dom igual. Amém? Só esclarecendo alguns mal-entendidos, alguns irmãos que falam sem conhecer ou sem conhecimento de causa. Acham que a gente prega ou está à frente de um ministério
fariseio, alguma coisa desse tipo, soberbo, ou querendo, sei lá, deixa pra lá. Mas vamos perder o foco aqui. Então veja, Jesus foi enfático e categórico quando afirmou: olha, João disse para ele: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí João disse assim, aí Jesus disse: olha, João, deixa por enquanto. Entenderam aí por enquanto? Ficou claro por enquanto? Por enquanto não é até o resto da vida, até o mundo se acabar, como alguns imaginam. Por enquanto, era por enquanto ele não ia à cruz. Porque quando ele foi na cruz, aí ele removeu a primeira aliança e ali estava estabelecendo a segunda aliança. Ele estava estabelecendo um pacto ou uma aliança de melhor e de superiores promessas. Amém? Vamos continuar. Em Lucas, capítulo 3, versículo 15. Lucas, capítulo 3, versículo 15. Para vocês comprarem até agora, como eu falei para mim, se orientar pela hora, senão não perco tempo. Lucas capítulo 3, versículo 15. Amém? 7,5. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Olha, amados, quando João começou a batizar, quando João começou a clamar no deserto, quando João começou a chamar o povo para arrependimento, sabe por isso? Aí muitos ficaram assim abismados com a maneira, sabe, como ele era direto, como ele ia direto ao ponto, como a mensagem dele era profunda. Chegou o momento que João disse assim: olha, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Ainda bem que é botar uma tela para nos ajudar. Quem nos livrará da ira vindoura? Isso e aquilo outro, ele começa, serpentes. Aí o pessoal começava a se admirar da maneira dura, da pregação dele, chamando o povo, exortando o povo. Ou seja, aquele homem não era um homem comum, aquele homem não era um homem muito comum, havia algo diferente nele. Aí começaram alguns a ficar assim: será que ele é o Cristo? Versículo 16. Disse-lhe João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar ou desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Versículo 17. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolherei o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então João aqui ele vai dizer, se você der a continuação, ele vai dizer: olha, eu não sou Cristo, eu sou só um mensageiro, eu sou alguém que estou aqui pregando o batismo de arrependimento, eu sou alguém que estou preparando o caminho do Salvador, do Messias. Ficou claro até aqui, irmãos? Está dando para entender a mensagem? Amém? Vamos continuar. Abre aí em João capítulo 1, versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. João capítulo 1, versículo 10, amém? Olha o que diz a palavra. O verbo estava no mundo. Lembrando que aqui quem está falando é João, tá? O mesmo lá, o Batista. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram esses que eram dele e não receberam? A Bíblia diz que Jesus, o verbo aqui está falando de Jesus, o Messias veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem foi esse, Valdir?
receberam? Você sabe? Judeus. Ou seja, Deus tinha uma aliança com uma nação específica, a saber, o povo de Israel. Então a primeira aliança foi feita só com o povo de Israel. Então Jesus, o Messias, veio para Israel, mas Israel virou as costas para o Messias. Israel não reconheceu o Messias. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, ou seja, abre-se aspas, ali existiu alguns que o receberam, porém a grande maioria o rejeitou, principalmente os religiosos. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha, aqui esse texto, irmãos, ele derruba a pauta, o falso ensino da falsa doutrina chamada o livre-arbítrio do homem. Porque diz aí fora, ensina-se que é o homem que escolhe a Deus, é o homem que aceita Jesus. Porém, entretanto, a gente está vendo que ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. O que será que os seus não receberam? Será porque usaram o livre-arbítrio? Eu não quero Jesus não, eu não quero aceitar o Messias não. Será que foi isso, irmão? É claro que não. Sabe por que eles não receberam? Era a proposta de Deus. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração deles. Foi o próprio Deus que deu ouvidos para que ele ouvindo não ouvisse e não cresce. Foi o próprio Deus que endureceu o coração deles para não receber a palavra. Para que Deus fez isso? Para que a palavra chegasse a nós, os gentios. Amém? Aí, abre-se outro parênteses, aí ele vai dizer assim, os quais, mas todos quantos receberam, quer dizer que existia um povo, um grupo ali, os remanescentes que receberam. Deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não foi o meu livre-arbítrio, não foi o meu braço, eu quero Jesus, eu tomei uma decisão na minha vida, eu quero mudar, eu quero aceitar Jesus. Não, foi eu. Ele vai dizer que não foi da vontade da carne nem do homem, mas de Deus. Deus. Foi Deus que lutou, ou seja, foi Deus que lhe atraiu a estar aqui no curso congregado, a ouvir essa palavra. Sabe, essa palavra rasgou o seu coração, eu creio nisso. Assim como rasgou o meu coração. Eu não sei vocês, mas hoje eu não consigo estar em um local que não fale a mesma linguagem que nós falamos. Nós se sentimos incomodados, né, irmãos? Aqui a irmã Jaqueline de prova, de testemunho. Nós fomos visitar uma congregação em outro lugar. Por sinal, até tem uma placa que fala, diz que é em graça, mas de graça passa longe. E, sabe, nós se sentimos um peixe fora d'água, um peixe fora do aquário, fora do mar. Então, uma vez que vem, uma vez que a nossa mente é iluminada pelo Evangelho da Graça, nós não conseguimos mais aceitar qualquer coisa, nós não conseguimos mais se submeter a normas, a rudimentos humanos. Nós somos completamente submetidos à palavra de Deus e aos ensinos do Pai. Amém? Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Veja que muitos estavam querendo persuadir ele, querendo botar ele no canto da parede. Mas quem é tu? Tu está pregando com a autoridade de quem? Quem é você? Você é o Cristo? Ele disse: eu não sou. Perguntaram de novo. Então perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem tu és, para que demos a resposta àqueles que nos perguntaram.
àqueles a quem nos enviaram: que dizes a respeito de ti mesmo? Então respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, direitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João aqui se declara mais uma vez que ele era a voz que estava clamando no deserto, que estava preparando o caminho do Salvador e do Messias. Em Atos capítulo 1, versículo 5, o texto que eu guardo a nossa Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 5. Outro dia, é demais, sabe? Outro dia aí, um rapaz aí na live, uma mensagem minha, eu me criticar que eu ainda uso muitos vícios de linguagem do sistema religioso, porque muitas das vezes eu falo eloquente, porque eu falo homilia, porque eu falo parâmetros, porque eu me dirijo aos irmãos amados, eleitos, predestinados, perto do rico. Eu disse que eu estou muito ainda bitolado, como se fosse um sistema religioso. Até isso me critico. Eu digo: rapaz, vá pregar o Evangelho da sua maneira, e deixe eu pregar o Evangelho da maneira que Deus me capacitou e deu o dom que Deus me deu. Sabe? Às vezes as pessoas ficam muito julgando uns aos outros, sendo que o Evangelho da Graça nós tínhamos que suportar uns aos outros em amor, em vez de estar julgando e condenando. Porque quem julga e condena, ou quem era para julgar e condenar, é o sistema religioso. Na meio da graça não era para existir isso, mas infelizmente há os hipergracistas que são contra tudo e contra todos e ficam fiscalizando. Às vezes eles não prestam atenção em nada da pregação, mas ficam prestando atenção em algum erro, algum deslize que a gente comete. É triste, né? Mas vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Porque João, na verdade, batizou com água. Qual era a promessa de Jesus? Era que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Ou melhor dizendo, eles seriam batizados com o Espírito Santo. E é claro que esse batismo se estende até nós. Amém? Aqui foi a promessa e o cumprimento foi lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Vejamos nós, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, vou começar a correr um pouco por causa do tempo, tá bom? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Eita! Começaram a falar em outras línguas, Jaqueline. Começaram a falar creme crack, samambaia, siricanta lá na praia. Será que era essa língua que eles falavam? Sobe na vassouriana. Será que era isso que eles falavam? Porque aí no sistema religioso, eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a enrolar a língua, começaram a falar que ela abaixou e abaixou e abaixou. Pelo menos é isso que os pentecostais dizem. Entretanto, não é isso que as Escrituras dizem ou diz. Vamos ver o contexto. Versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Que língua era essa? Versículo 6. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos, se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus? Primeiro, galileus. Todos eles que aqui estão falando, como ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna. Versículo 8. Como, pois, ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas,
naturais da Mesopotâmia, judeu, Capadócia, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos e que aqui residem. Então, se você analisar, se você atentar para o que o texto está dizendo, o texto está falando de línguas idiomáticas, não está falando de línguas estranhas, como os irmãos do sistema religioso dizem que aqui é. Amém? É por isso que eu digo, cuidado com os contextos. Texto fora de contexto dá vazão para a heresia, tá bom? Aqui houve, voltando um pouco à nossa mensagem, ou à nossa homilia, aqui houve um avivamento. O Espírito Santo veio como Jesus havia prometido, e eles foram batizados, foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar em outras línguas, idiomas, e aconteceu no meio deles, estavam todos atônitos e perplexos. Aqui a igreja começou a caminhar pela orientação do Espírito Santo, cumprindo-se o que Jesus havia dito lá em João, capítulo 14, versículo 16. Vamos ver o que foi que Jesus disse. João 14, versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16. Quando falta 10 minutos para 8, alguém me avisa aí? João 14, versículo 16. Amém? João 14, versículo 16. Olha o que Jesus havia dito para eles. Jesus primeiro falou lá em João 14. João 14, Jesus havia dito. Irmãos, eu estou rindo aqui porque a minha esposa está mandando acabar, já está no tempo. Não vai falar, eu vou pregar até meia-noite. João 14, versículo 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, se não for assim, eu não vou ter dito, pois vou preparar lugar. Então aqui Jesus estava advertindo, Jesus estava preparando o coração dos apóstolos, porque ele ia para a cruz, mas Jesus estava dizendo: olha, não se turbe o coração, não fique com medo, não fiquem ansiosos, porque eu vou preparar lugar e eu voltarei. Amém? Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita e convosco estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Isso aqui se cumpriu lá em Atos capítulo 2, quando ele voltou, né? Ele foi preparar lugar, o lugar era nós, né? Estava removendo a primeira aliança, estabelecendo a segunda aliança. Nós estávamos no processo, né, de transição da lei para a graça. Ele preparou o lugar, ele removeu, né, tirou nós do império das trevas e transportou para o reino do Filho do Amor, e depois ele veio fazer morada em nós. Amém ou não amém? Ele veio. Então ele preparou o lugar. Ele disse: na casa do meu pai é mais morada. Quem é a casa de Deus aqui, diga amém. Amém. Nós somos a morada do Pai. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, né? A gente fica muito alegre, contente com isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele veio, as promessas se cumpriram. Os discípulos de Jesus de Nazaré, pelo menos grande parte deles, eu não posso afirmar todos, mas a maioria continuaram batizando em águas. Mas aí parece um paradoxo, uma contradição. Como é que eles continuaram batizando em água, visto que João disse: olha, eu estou batizando com água, mas depois de mim vem um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo? Eles não entenderam isso. Chame de herege quem quiser, mas eles não entenderam o que Jesus havia proferido. Eles continuaram batizando em água, continuaram simbolizando. Por quê? Porque a igreja estava em processo de crescimento, a igreja estava em processo de crescimento mesmo. Por isso que Paulo disse: olha, primeiramente ele constituiu apóstolos, profetas e mestres, pastores, por visto o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, até que todos cheguemos à maturidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Se hoje nós éramos
autorais, meros mortais, não atingimos ainda o pleno conhecimento do Filho de Deus. Todo dia nós estamos em processo de aprendizado. Imagine eles, a igreja do primeiro século. Imagine como é que não era a igreja do primeiro século, irmão. Continuaram batizando em águas. Aí sabe o que é que acontece? Um grande equívoco no meio religioso, um grande equívoco no meio da graça, porque muitos infamam os outros apóstolos por dizer, não, eles não pregavam a graça, porque eles batizavam, porque eles jejuavam, porque eles falavam de diabo, que andavam em derredor. Será que os outros apóstolos não pregavam a graça? O que é a graça, irmãos? A graça é Jesus. João disse, olha, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. A graça é Cristo. Aí ele vai dizer, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele era a materialização da própria graça materializada. Jesus era a graça em pessoa. Não, mas eles batizavam. Aí enche a bola do Paulão, né? Enche a bola do Paulão que é o cara. Mas será que o Paulão também não fez muita besteira? Será que o nosso irmão Paulo também não fez algumas coisas que não devia fazer? Claro que ele fez, irmãos. Porque Paulo recebeu a graça no estalar de dedos, como uma varinha mágica. Paulo também fez algumas coisas que depois ele teve que se retratar e voltar atrás. Vamos ver isso. Então, a igreja estava em um processo de crescimento. A igreja estava caminhando pela orientação do Espírito Santo de Deus. Enquanto a igreja caminhava, enquanto havia milagres, né? Certa feita Pedro foi ao templo, na hora nona, se não estou enganado. Estava um homem esmolar e pediu uma esmola, ele olhou para ele e disse assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante e anda. Será que foi Pedro que curou esse homem? Ou será que foi a graça que estava nele? Será que foi a fé, sabe, que estava avivada, ele estava numa expectativa muito grande, ele estava vivendo dias maravilhosos, sabe, ele estava vivendo coisas que nós nem almejamos, ou talvez nem sonhamos em viver. Porque nós vivemos um período muito triste da igreja, um momento muito catastrófico, palavra difícil. Vivemos um momento em que está de incredulidade, onde as pessoas já não têm mais credibilidade, já não dão mais certa credibilidade à Bíblia, à Escritura Sagrada, duvidam de tudo, desacreditam de todos, por causa de uma grande maioria de homens perversos e maus, impostórios, que assumiram altares, que assumiram denominações, estão aí fazendo o comércio da fé. Muitos já vê qualquer pregador como um falso profeta. E diz aí, é só mais uma seita. É só mais um que está querendo se dar de bem. É só mais um que querendo enriquecer a custa dos pobres e miseráveis. Mas no começo da igreja não era assim. Só se você ler Atos, capítulo 4, se não estou enganado, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, em cada um havia temor, sabe? Alguns vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, sabe? Isso é algo surreal, mas eles viveram isso. Enquanto a igreja caminhava nesse processo de crescimento, enquanto isso, Deus levantou um homem, um paradigma, um referencial, Paulo, até então chamado de Saulo de Tarso. E com Paulo, a igreja começa a tomar um rumo diferente. Vejamos o que diz Atos capítulo 9, versículo 1. Atos 9, versículo 1. Atos 9, versículo 1. Vamos ver o que acontece. Quando Pedro, Tiago e João estavam nesse processo de crescimento, enquanto o Espírito Santo estava se movendo, enquanto estavam vivendo esse momento de avivamento espiritual, enquanto estavam tendo experiências maravilhosas, depois de algum tempo Deus pega e
com os demais, não foi para dividir. Não há dois evangelhos na Bíblia, há um só evangelho, o evangelho é Cristo. Enquanto a igreja estava crescendo, Deus levantou esse homem chamado Saulo. Versículo 9. Saulo, capítulo 9, perdão. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo estava respirando ameaça de morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, era assim que os irmãos da igreja do primeiro século eram chamados, aqueles que eram do caminho. Eles não eram chamados ainda de cristãos, eram conhecidos como os nazarenos, eram conhecidos como os do caminho. Assim, homens como mulheres levassem preso para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo nós por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo quem, irmãos? Saulo estava perseguindo quem, irmãos? Cristo. Mas como é que Saulo estava perseguindo Cristo? Os outros irmãos não pregavam uma mensagem diferente, não? Os outros irmãos não estavam adorando de Nazaré, não? Ele estava seguindo de Nazaré. Como é que Saulo estava perseguindo Cristo? Não há diferença não do Cristo da carne e do ressuscitado? Pelo menos é o que nos ensinaram. Não está errado. O que muda, irmãos, Cristo é só um. O que muda é a dispensação. O de Nazaré foi o que ressuscitou. O ressuscitado é o mesmo de Nazaré. Em uma manifestação do Espírito hoje. Mas Jesus é um só. A pregação, o Evangelho é um. Paulo estava perseguindo quem? O Cristo. Qual Cristo? O ressuscitado. Porque é o mesmo de Nazaré, o mesmo que os irmãos anunciaram, Pedro, Tiago e João. Como nós fomos enganados. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo por terra uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo quem? A igreja. Paulo estava perseguindo quem? Os apóstolos. Versículo 6. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem, emudecidos, ouviram uma voz ao redor de ninguém. Então levantou-se Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver, guiado pela mão, levaram para Damasco. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: dispõe-te e vai na rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quantos males tem feito a quem? Aos santos. Um homem que consentiu na morte do Estevão, um dos apóstolos de Jesus e dos discípulos. Versículo 14. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o teu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Então aqui Deus levanta Saulo não para confrontar os apóstolos. Essa história de conflitos apostólicos, isso é uma heresia. É uma heresia. Não existe conflitos apostólicos. Algumas vezes houve discórdias,
Como até hoje eu discordo de alguns pregadores, mas nem por isso nós somos inimigos. Então não existia conflitos apostólicos. Deus levantou Paulo para somar com os demais. Somar. Mas vamos continuar. Atos 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia. Havia na igreja. Que hora é? Aí? Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão com sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Lácio, Herodes, Tetraca e Saulo. Até então aqui Saulo era conhecido como Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando. Paulo estava tudo bem, irmãos? Paulo estava fazendo o quê? Jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre ele as mãos, despediram. Vejam que Paulo aqui estava submetido às normas ou os parâmetros que ele tinha em mente, que servir a Deus, achava que tinha que jejuar, achava que tinha que pôr a mão. Era o que eles tinham em mente, era o evangelho que eles tinham em mente. Era um evangelho, uma graça com misturas, como muitos de nós que viemos do sistema também, jejuava, subia a monte, achava que estava agradando a Deus, batizava em água, achava que tinha que batizar. Mas quando nós chegamos à maturidade, eles não precisa mais não, macho. Batizar para quê, macho? Batizar no Espírito Santo. O meu não é mais simbólico, o meu é real, o meu é interno, é de dentro para fora. Não é assim? Quando a gente é criança, a gente vai aceitando de tudo. É o leitinho, é o cacau, é a papa. Mas quando nós já ativamos a maturidade, o mingau já não faz mais refeito. Precisa do baião de 2 com carne assada. Né, irmãos? Bicho comigo. Jejuando e orando. Vamos continuar. Atos 13, versículo 42. Atos 13, versículo 42. Ao saírem eles, que é a continuação. Ao saírem eles, Atos 13, 24. Atos 13, 24. Depois que jejuaram por as mãos, aí Paulo chega em Jerusalém, aí Paulo pede a oportunidade para pregar, e Paulo começa a dizer: olha, havendo João primeiramente batizado, versículo 24, havendo João primeiramente pregado, todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batido de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, ou o seu ministério, dizia ele: não sou eu quem supondes, não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Paulo vai falar a mesma coisa que os outros já tinham falado. Versículo 42. Ao saírem eles, depois da pregação, ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte falassem estas mesmas palavras. Paulo pregou sobre a lei, Paulo pregou sobre o batismo nas águas. Versículo 43. Despedido a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam Paulo e Barnabé, eles falando e persuadindo a perseverar na graça de Deus. Então eles estavam servindo a Deus, mas eles estavam em um processo de crescimento. Veja que aqui eles estavam onde? Na sinagoga. Sinagoga de quem? Não é de judeu? Aqui ainda o templo religioso estava de pé. O templo ainda era uma referência forte para a lei do povo legalista, aqueles que ainda seguiam Moisés. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda uma cidade para ouvir a palavra de Deus. Já imaginou, irmãos? Como é que esses homens estavam sacudindo essa cidade?
Diz que no sábado seguinte, depois da pregação de Paulo, afluiu quase uma cidade para ouvir Paulo falar novamente. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria-se que a nós, ou que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregar na palavra de Deus, mas posto que a rejeitais a vós mesmos, vos julgais indignos da vida eterna, eis que vos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos disse: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido o quê? Destinados. Só crê no Evangelho quem é destinado para a vida eterna. Quem não é destinado para a vida eterna, despreza, não crê, rejeita. Amém? Amém. Estou caminhando para os momentos finais. Então, irmãos, vemos aqui a igreja caminhando, né? Vemos aqui que a igreja estava caminhando, movida pelo Espírito Santo, em um processo de crescimento e de aperfeiçoamento. Em Atos 18, você está aqui em Atos, no capítulo 18, versículo 5, olha o que Lucas registrou. Diz que Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo era Jesus. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. Eu Deus estou limpo, e de agora vou para os gentios. Versículo 7. E saindo ali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era reverente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram o que, irmãos? Criam e eram batizados. A pergunta que não quer calar: que batismo foi esse daqui que eles foram batizados? Alguém sabe disso? Hã? Não. Foi de água mesmo. Vamos ver isso. Paulo vai relatar que esse batismo aqui foi de água. Lá em 1 Coríntios, vamos ver. 1 Coríntios capítulo 12. Não, 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 10. Era o batismo de água. Veja que Paulo aqui batizou o Cristo e alguns irmãos de Coríntio. Aí ele vai dizer aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Eu estou falando que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, cometeram muitas coisas, muitas gafes, podemos assim dizer, né? Batizaram em água, jejuaram, faziam imposição de mãos, ungiam com óleo. E o Paulão estava lá pelo meio também. Paulo estava lá no meio, porque há uns advogados de Paulo, sabe? Paulo, a defesa para tudo. Os outros crucificam, coitados dos outros apóstolos, mas Paulo é o cara. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, com a mesma disposição mental, no mesmo parecer. Que coisa difícil, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Veja que só não mudou os personagens, não. Veja se hoje não é desse jeito. Não, irmãos, porque assim é sábio. Aí outro não, é porque o Evangelho é de Paulo.
A verdade está em Paulo, os outros não têm verdade nenhuma, não. Acaso, aí Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Versículo 14. Veja como aquele batismo não foi de água, veja, irmãos. Versículo 14, Paulo vai dizer: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto o Cristo. Viu? Ele não batizou o Cristo lá, não foi? Era o principal da sinagoga. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Cristo e a Gaio. Porque para que ninguém diga foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de batizado, mas algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo, quando ele começou, ele batizou, ele jejuou, ele fez imposição de mãos. Foi isso que ele aprendeu, irmão, no início. Jesus, sabe, que ele servia, era o mesmo dos demais. Era o crucificado que ressuscitou. Mas aí, como eu disse, é um processo de crescimento e de aprendizado. O entendimento que eu tenho hoje não é o mesmo que eu tinha 15 anos atrás. O entendimento que você tem hoje não é o que você tinha há alguns anos atrás. É assim, não é? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai alcançando uma certa maturidade. Paulo, aqui, ele já estava mais maduro. Ele entendeu que Cristo não tinha enviado ele para batizar em águas, mas sim para pregar o Evangelho. Por quê? Porque a evidência do batismo do Espírito Santo, ela não acontece lá na água, e sim através da pregação, do ouvir a palavra. Vamos ver isso. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, 13. Efésios 1, 13. Amém ou não amém? Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em quê? No Evangelho, ou em Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então a evidência do batismo é através da pregação da verdade, ou é através da verdade do Evangelho. Amém? Amém. Mas o batismo, ele não acontece quando você ouve o Evangelho. Ou seja, o batismo é evidenciado, ele vem à tona, porque o verdadeiro batismo aconteceu lá na cruz. Você pode ler Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, vai dizer que nós somos batizados na morte. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz que nós somos em um só Espírito, todos fomos batizados. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, eu estou adiantando aqui porque não vai dar por causa do tempo para nós concluir. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, vai dizer que todos fomos batizados em Cristo. E esse eu vou ler, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Estou concluindo a mensagem, está um pouquinho de paciência, pedir aí 10 minutos eu concluo. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser médico, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém nos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim nos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, o leite, ou todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades excitadas, para discernir não somente o bem, como também o mal. Então Paulo fala desse processo de aprendizado e crescimento. Então, quando criança, a gente comete muitos erros, a gente faz muita besteira. Até em adulto a gente faz, né? Mas quando chegar à maturidade,
Aí você tem que discernir tanto o bem como o mal. Versículo capítulo 6. Aí Paulo vai dizer aqui, temos que foi Paulo que escreveu, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, do Nazareno, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então aqui Paulo, ou o escritor aos Hebreus, ele fecha dizendo que manda colocar de lado esses princípios elementares da doutrina de Cristo, que era ensino de batismo, imposição de mãos, fé em Deus. Tem que botar de lado também o ensino da fé em Deus, irmão. E aí, como é que fica? Por que, queridos? Até a fé em Deus, porque agora o nosso Deus tem nome e sobrenome, agora a fé em Cristo, a fé em Jesus, é a fé que habilita ser manifestada ao mundo. Deus agora se deixou a conhecer, Deus tem nome e sobrenome. João disse assim: olha, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então agora nós sabemos em quem temos crido. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E para concluir, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Efésios, ainda tinha alguma coisa para falar, mas o tempo infelizmente não nos permite. Efésios 4 e 4. Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Amém? Diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Há quanto Senhor? Um só. Há uma só fé e um só batismo. Há um só batismo. Se eu disser que esse batismo aqui, ou que eu tenho que batizar em águas, de onde é que entra o batismo do Espírito Santo? Né? Então esse batismo que ainda resta, e esse um só batismo, é claro, é lógico que fica evidente que é o do Espírito Santo. Amém? Eu vou resumir também falando, certa feita, os fariseus quiseram pegar Jesus. Fizeram uma pergunta a ele: com que autoridade tu ensinas? Aí Jesus disse assim: antes de eu responder qual a autoridade que eu ensino, eu vou fazer uma pergunta para você também, ou para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo, eu digo para vocês com qual autoridade que eu estou te ensinando. Aí Jesus pergunta para eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? Boa pergunta, né? E aí eles ficaram, olhavam para o outro, ficaram conjecturando, resmungando. E eles disseram: se nós disser que é do céu, Jesus vai dizer assim: então por que vocês não acreditam? Se nós disser que é dos homens, muitos aqui veem João como um profeta, pode até eles quererem nos apedrejar. Então eles ficaram sem resposta, ficaram com medo de responder. Mas eu, com o atrevimento que eu tenho, com a intrepidez que o Espírito Santo me dá, eu digo que o batismo de João era dos homens, ou era do homem, porque o batismo do céu é o do Espírito Santo, e é o Senhor Jesus que nos batiza com ele. Amém? A mensagem específica de João era o batismo de arrependimento. Então o batismo era de João. O batismo do céu é esse que nós fomos batizados através do Espírito Santo de Deus. Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor nessa noite.